Boa tarde, eu quero agradecer a todos que estão assistindo. Obrigada pelo tempo separado para acompanhar o nosso trabalho. Nossa proposta de trabalho foi aplicar um plano de melhoria, estabelecendo as questões que envolvem saúde e segurança aplicadas na empresa Primax Transporte de Cargas Pesadas. O nosso grupo é composto por Ana Júlia Cardoso, Ana Letícia Guimarães, Felipe Castilho e Giovana dos Santos. A caracterização da empresa. A empresa tem sua Classificação Nacional de Atividade Econômica, CNAE, de número 4930202, que estabelece sua atividade desenvolvida, sendo ela o transporte rodoviário de cargas. Conta com 246 funcionários em sua equipe e é de grau de risco 3, ou seja, a atividade que a empresa exerce estabelece grau médio de risco aos funcionários. Sobre a Primax. A Primax é uma organização brasileira que desenvolve o trabalho em transporte de cargas especiais, pesadas e de difícil transporte. Para isso, ela conta com veículos de qualidade para o bom manuseio. Sua sede é localizada na Lapa e tem mais duas filiais, uma em Salvador e uma em Hortolândia. A Primax atua no ramo de transporte desde 1963. Dentro dos serviços oferecidos pela Primax, podemos encontrar instalações industriais, que são instalações e montagens de estruturas metálicas, remoções técnicas, que são remoção interna de equipamentos ou a troca no layout, içamentos, que são operações que atendem necessidades especiais de cada obra, a engenharia industrial, que é a mão de obra qualificada nos setores industriais, e transporte de materiais pesados, que são utilizados em grandes projetos, transportados em território nacional ou internacional. As fotos mostram o trabalho sendo exercido dentro da empresa. Planejamento estratégico. Na empresa, dentro do setor administrativo, é possível contar com missão, visão e valores. A missão da empresa é prestar serviços de qualidade através da capacidade da sua equipe. A visão é ser a empresa reconhecida em propor soluções no segmento de movimentação de cargas especiais. Os valores são o espírito de segurança e o trabalho com foco nos resultados. Departamentos da empresa. A empresa é dividida em 15 departamentos, sendo eles administrativos, suprimentos, almoxarifado, comercial, manutenção, sistema de gestão integrada, faturamento, operacional, instalações industriais, financeiro, recursos humanos, tesouraria, técnicos de informática, segurança do trabalho e terceirizados. Quanto ao SESMIT na empresa, é de acordo com a NR4 que dentro de uma empresa é estabelecido o SESMIT, serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. O grupo é responsável por aplicar e manter serviços de segurança na empresa, por exemplo, documentos base, como o PPRA. Também é estabelecido na norma sobre a composição dessa equipe. É encontrado no quadro 2 da norma, de acordo com a caracterização da empresa, que devem conter apenas um técnico em segurança com comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. Claro, a norma estabelece apenas um técnico, porém fica a critério da empresa adicionar mais técnicos na equipe. No caso da Primax, a equipe é composta por 6 técnicos. Em relação à CIPA, com base na NR5, é estabelecido quanto à formação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, os seus cuidados em eleição e formas corretas para ocupação de cargos. Na tabela, encontrada na NR, estabelece o número de membros. Na Primax, a CIPA deverá ser composta por 8 membros, e de acordo com o item C24C da tabela na NR, a CIPA conta com 2 suplentes e 2 efetivos. Equipamento de proteção individual. Os EPIs são de uso fundamental dentro de qualquer empresa, pois são equipamentos responsáveis por assegurar a saúde física dos trabalhadores. A NR6 é o pilar para o uso e aplicação desses equipamentos. Estabelece quanto às responsabilidades do empregador, que é de fornecer o equipamento correto em cada atividade, sendo estabelecido através de estudo quantitativo e qualitativo. E cabe ao empregado zelar por seu equipamento, mantendo seu estado perfeito para melhorar a vida útil. Aplicação do equipamento. É importante saber da necessidade de todos os equipamentos conter o CA,
que é o certificado de aprovação. Um EPI só é realmente indicado para o uso se essa informação conter em sua embalagem ou equipamento. A aplicação ocorreu no setor de remoções e içamentos, abrangendo a função de operador de guindaste. São utilizados luva de vaqueta petroleira, cinturão de segurança com talabarte duplo, óculos de proteção, capacete conjugular, trava-quedas para corda 12 mm, protetor auricular tipo plug e bota de bico de aço. É importante frisar que essas imagens são usadas apenas para exemplificação. Risco com eletricidade na empresa. É determinado na NR de número 10 quanto à avaliação e verificação de condições de segurança nas instalações elétricas dentro das empresas, estabelecendo como e quando devem ser implantadas. O cuidado com os equipamentos com base elétrica são de suma importância para o trabalhador que pratica a profissão na área ou exerce sua função perto dos postos de abastecimento. Na NBR 5410, é estabelecidas as condições das instalações elétricas a fim de garantir a segurança no local. Eletricidade na empresa. A Primax conta com energia de baixa tensão de 220 volts ou 127 trifásico. A energia segue para o quadro de distribuição e é distribuída por toda a empresa, através de condutores instalados em eletrocalhas e eletrodos. Aqui está a exposição de algumas fotos de locais que contam com compartilhamento de energia na empresa. A entrada de energia da Enel, o ponto de aterramento, o para-raio, também conhecido como SPDA, a instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o gerador, o quadro elétrico comercial, e é importante frisar que cada departamento e setor conta com seu quadro elétrico individual, para assim, caso ocorra problemas elétricos, a empresa toda não sofra consequências. Prevenção de acidentes. Ordem de serviço. A ordem de serviço é um documento que tem a função de comunicação interna sobre o trabalho que precisa ser concluído na empresa. Deve haver um número e uma data na ordem. Também deve conter risco na operação, medidas preventivas e equipamentos de proteção individual. Mapa de risco é uma representação gráfica de diversos fatores que estão presentes no local de trabalho, que tem por sua função acarretar prejuízo na saúde do trabalhador. O mapa de risco também pode ajudar nessa prevenção. O mapa de risco deve ser elaborado pela CIPA e com orientação do SESMIT. A Primax não disponibilizou o mapa de risco oficial e nem as imagens. Existem 5 tipos de risco: o físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. São 3 tipos de riscos identificados e, através deles, o entendimento do mapa é possível. O risco pequeno, médio e grande. Medidas preventivas. Em todos os setores descritos no mapa de risco, o uso do EPI é de extrema importância para a prevenção e redução dos acidentes de doença do trabalho. É importante que todos os funcionários tenham treinamento, pois, mesmo sem o conhecimento, pode colaborar para um acidente dentro da empresa. Equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Segundo abordados nas normas NBR 12.693 e NR 23, são necessárias avaliações desses equipamentos de proteção, pois, através deles, que a instituição se mantém em segurança na questão de acidentes contra incêndio. A Primax disponibiliza recursos para atuar diante dessa situação emergencial. Brigada de incêndio. A brigada de incêndio é um grupo de pessoas que devem ser voluntariadas ou indicadas para compor a equipe, desde que sejam capacitadas e treinadas para isso, com consentimento em princípios de incêndio e problemas referente ao fogo. Pode-se concluir que a Primax deverá ter uma equipe constituída de 29 participantes para manter os cuidados dentro da empresa. Manual de primeiros socorros. Atendimento pré-hospitalar. É um tratamento imediato e provisório ministrado a um acidentado ou doente, geralmente no próprio local, para garantir sua vida e evitar agravamento de lesões. NR7. Todo o material de prestação de serviços primeiros socorros deverá ser guardado em um local sob cuidados e pessoas treinadas. A caixa de primeiros socorros é composta por luvas, faixas, ataduras e entre outros.
locais de kit de primeiros socorros na Primax e algumas sinalizações, como saídas de emergência, saídas, extintores e hidrantes. Plano de ação emergencial. O plano de ação emergencial tem como objetivo conduzir os funcionários e as equipes responsáveis pelo atendimento de uma emergência dentro e fora das instalações, com o intuito de apresentar e esclarecer formas, recursos e ações necessárias para proteger. O plano de ação de emergência deve conter informações claras de como deve se comportar mediante a sua execução. De acordo com a NBR 14.276, o responsável máximo da brigada que deverá determinar o início do abandono durante a situação. Algumas recomendações a seguir: manter a calma, caminhar em ordem sem atropelos, nunca voltar para apanhar objetos, não levar bolsas, malas e notebooks. Em caso de incêndio ou explosão, os brigadistas deverão se dirigir ao mais rápido possível para receber orientação do coordenador ou líder da brigada de incêndio. Durante a ocorrência, qualquer colaborador poderá acionar o apoio externo, a polícia, SAMU, Corpo de Bombeiros, devendo passar as seguintes informações: nome e número do telefone utilizado, endereço, pontos de referências, característica do incêndio e a quantidade eventuais das vítimas. Bom, aqui temos os riscos ambientais. Na Primax foram detectados os riscos físicos, químicos, biológicos e de acidente. Ao longo do tempo, podem causar danos à saúde dos trabalhadores. Nos físicos, encontramos umidade na parte de lavagem de veículos e ruídos na parte de máquinas e equipamentos. No químico, encontramos substâncias químicas, como produtos de limpeza em geral, óleo e graxa. Fumos metálicos na parte de operações de soldagem e poeiras na parte de lixamento. No biológico, há bactérias por ter coletas de lixo e vestiários, e fungos na parte de ducha e acidentes com quedas e acidentes diversos. Ergonomia. Essa ciência promove a mitigação de incidentes dentro da empresa, principalmente lesões por esforços repetitivos. O checklist classifica a condição ergonômica do posto de trabalho e ele consiste em uma enquete com pontuação para avaliar o posto, analisando sobrecarga física, força com as mãos, posturas de trabalho, repetitividade, entre outras. Logo após a verificação, é feita a soma total das respostas que fornece a classificação dos riscos, onde temos 10 pontos condição excelente, 7 a 9 condição boa, 5 a 6 condição razoável, 3 a 4 condição ruim. De acordo com o laudo ergonômico da Primax, temos uma interpretação diretamente nos setores e temos como exemplo a diretoria que foi classificada como uma boa condição e a engenharia como uma razoável. Após essas avaliações, para manter uma ergonomia é preciso a utilização de alguns EPIs. Entre eles temos o suporte de altura e apoios para teclado e mouse, para atividade de digitação. É importante realizar o treinamento ergonômico periódico, visando orientar e conscientizar através de DDS e palestras aos colaboradores sobre as posturas inadequadas. Gestão ambiental. A Primax desenvolveu sua própria gestão ambiental para controlar seus impactos sobre o meio ambiente. Ela possui a gestão de certificado a ISO 14001, que tem como objetivo programar o sistema de gestão ambiental, fazendo com que a empresa desenvolva práticas sustentáveis. A empresa estabelece programa de gerenciamento de resíduos, que é responsável pela área de gerenciamento, destinação e trajeto do resíduo, até a destinação final, tendo em vista que há procedimentos relacionados à preservação do meio ambiente, como, por exemplo, a coleta seletiva. Gestão do SESMIT. O SESMIT é constituído dentro da empresa com base na NR4. A gestão contribuiu para a construção do seu próprio futuro, para que ocorra o fortalecimento do ambiente, aumentando a possibilidade de obter segurança para todos. Como forma de implementação das medidas de cuidado de planejamento, foi elaborado um planejamento anual de ações que contém planos e metas com datas específicas, como implementação de treinamento, determinação de EPI, palestras, elaboração de PPRA, entre outros. CIPA e CIPAT. Para a constituição da CIPA, é necessário pilares construídos através de responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é controlar os riscos de acidente de trabalho e as doenças ocupacionais. A CIPA ela deve ser formada pelos próprios funcionários eleitos
escolhidos através de uma votação. Depois de eleito, o grupo de funcionários é indicado aos representantes da organização e todos os membros devem ser treinados no máximo 30 dias antes de começarem a exercer o cargo. Depois de treinados, os membros serão oficializados através de uma reunião de posse. Também foi elaborado o planejamento anual da CIPA, que contém as datas específicas de quando eles devem realizar as reuniões para a sugestão de medidas preventivas, inspeções nos setores, elaboração do mapa de risco e entre outros. CIPAT. A CIPAT está prevista na lei de acordo com a NR5 e a portaria número 3.214. E a CIPAT é de total responsabilidade da CIPA e envolve diversas atividades, abordando como principal objetivo o diálogo direto com os colaboradores. E na Primax é um evento levado muito a sério e é constituído por meio de palestras, apresentações, entre outros. Análise de risco. É determinado como análise de risco processos responsáveis por estabelecer avaliações quanto à probabilidade de possíveis ocorrências imprevistas acontecerem durante uma determinada atividade. E a análise prévia vem justamente para que ocorra um pré-cuidado antes de executar qualquer atividade, mostrando sucesso ou falhas nas mesmas. A análise de risco pode ser classificada de duas maneiras, sendo elas a probabilidade de risco e a gravidade dos riscos. A probabilidade dos riscos é uma análise onde é considerada somente a chance de acontecer algum evento, e pode ser classificado como extremamente remoto, improvável, provável e frequente. Já a gravidade dos riscos é classificada de acordo com a sua gravidade, sendo assim, pode ser classificado como catastrófica, crítica, marginal e desprezível. Para a realização da análise de risco, também foi gerado o documento PGR, que tem como objetivo gerenciar o risco e contém identificação dos aspectos e perigos das atividades e serviços da Primax. E a organização estabeleceu uma planilha com a identificação desses aspectos e perigos existentes em todas as atividades rotineiras ou não de todos os colaboradores. Aqui temos um exemplo de diagrama de espinha de peixe de problemas na prática de levantamento de peso, em qualquer máquina específica, como a empilhadeira. Temos na máquina como falha no equipamento responsável pelo transporte de carga, a mão de obra como falta de treinamento para transportar essa carga, no método como falta de disciplina na execução e em materiais o peso de carga que por sua natureza já excede o recomendado. E sobre os produtos perigosos, eles podem ser de origem química, biológica e até mesmo radiológica. O produto perigoso encontrado na Primax é o diesel. Ele está presente na área de combustíveis da Primax, que é o abastecimento da frota de veículos. As medidas preventivas são: os veículos eles devem permanecer desligados durante o abastecimento, não é permitido o uso de aparelho celular, não é permitido fumar no local e também não é permitido encher o tanque de combustível até a boca, que é para evitar a evaporação do diesel e o risco de incêndio. A Primax ela conta com profissionais capacitados para a melhoria do gerenciamento e a elaboração de documentos bases. Os documentos bases são o PPRA, o PCMSO, o PCA, o PAI e entre outros documentos base. A elaboração dos documentos base são feitas anualmente e de forma clara e objetiva, sendo mantidos de forma impecável. Os profissionais envolvidos são o líder de brigada de incêndio, o técnico em segurança do trabalho e entre outros profissionais. O desenvolvimento de ações educacionais na Primax, ele vem por meio de treinamentos, que é a capacitação dos funcionários para o melhor desempenho e segurança em suas atividades laborais. O planejamento dos treinamentos ocorre por uma equipe de gestores, junto ao técnico em segurança do trabalho e o grupo de RH. Porém, nesse ano, como houve a pandemia, a Primax adotou as medidas de prevenção previstas na legislação 13.979, que entrou em vigor em fevereiro desse ano. As responsabilidades que cabe ao Departamento de Segurança do Trabalho é indicar os treinamentos e, após a conclusão desses treinamentos, eles devem fazer uma avaliação que é para ver se houve uma aplicabilidade do funcionário sobre esse treinamento. As empresas elas devem conter certificações que garantem que elas estejam aptas a oferecer um ambiente de trabalho seguro e salubre para os seus funcionários. Com isso, a Primax ela conta com a ISO 9001, que especifica e certifica um sistema de gestão de qualidade. Ela também conta com a ISO 14001,
que especifica e certifica os requisitos de um sistema de gestão ambiental e também conta com a ISO 45001, que é uma norma internacional para o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. E foi realizado um estudo na Primax e foi apontado algumas não conformidades dentro do seu ambiente de trabalho. As não conformidades são como falhas no planejamento, falhas na gestão e falhas ao atendimento de algumas normas, algumas legislações e entre outras. Mas eles elaboraram algumas melhorias que são estender a execução das auditorias, a avaliação dos fornecedores e a saída das atas de reuniões mensais, e entre outras melhorias. O sistema de gestão integrado dentro da Primax, ele mantém os níveis adequados de responsabilidades na empresa. E ele tem objetivos de eficiência nos processos, desenvolvimento profissional, inovação tecnológica, cumprir com os cronogramas de segurança do trabalho. Ele tem um propósito, ele tem um contexto sobre os riscos de saúde e segurança do trabalho, e ele também tem o seu direcionamento estratégico. E para concluir o nosso trabalho, é com muito orgulho e muita dedicação que, após todo o nosso estudo, é possível de forma mais clara entender a importância de um técnico em segurança. Essa importância ela deve ser mostrada e aplicada diariamente, seja você atuando ou não na profissão de técnico em segurança do trabalho. Ser um TST é buscar a segurança no ambiente, buscar a saúde para você e as demais pessoas que estão presentes no mesmo local. Agradecemos à Primax pelo total apoio e o incentivo por ter nos ajudado nesse trabalho de conclusão. Obrigado a todos.